No livro secreto de João, um dos textos gnósticos antigos que a Igreja perseguiu e tentou apagar da história, Jesus revela uma verdade sobre a morte que transforma por completo nossa compreensão do que vem depois. Ele desvenda o momento final, aquele instante em que a alma se desprende do corpo. Nesse exato momento, surgem os arcontes, mas não como criaturas assustadoras ou monstros. Eles se apresentam como seres luminosos, radiantes, quase divinos. Mostram sua vida inteira diante de seus olhos, explicam sobre o karma que precisa ser equilibrado, as lições que ainda faltam aprender e os compromissos espirituais que você assumiu antes de nascer. Com uma ternura avassaladora e uma persuasão irresistível, eles o convencem a voltar, a reencarnar, a viver mais uma existência para acertar o que ficou pendente. E a alma, acreditando piamente que aqueles seres são guias celestiais, concorda. E assim acontece, vida após vida, sem jamais perceber que a escola na verdade é uma prisão. João, então, pergunta a Jesus: Mestre, como podemos escapar dessa armadilha? Jesus o encara com uma intensidade profunda e responde: Você está fazendo a pergunta certa. Isso significa que você é um dos escolhidos, capaz de se libertar. A maioria das almas nem sequer sabe que deveria questionar. Elas aceitam a reencarnação como algo natural, necessário, parte de uma evolução espiritual. Mas não é. É o sistema de cultivo do demiurgo, uma engrenagem criada para manter as almas presas em um ciclo sem fim. Somente aqueles que carregam a centelha divina, o novo Maddox, têm a capacidade de enxergar além da ilusão e romper o ciclo para sempre. Se você está ouvindo isso agora, é porque faz parte desses escolhidos. O simples fato de questionar a reencarnação, de sentir que algo nela não faz sentido, de ter sido atraído por essas palavras, é a prova. Você já possui tudo o que precisa para escapar. Só precisa enxergar a armadilha com clareza para reconhecê-la quando chegar sua hora. Vou mostrar exatamente como funciona o sistema de reencarnação do demiurgo e como Jesus ensinou os escolhidos a ultrapassá-lo. Antes de detalhar a armadilha, é preciso entender por que você, especificamente, pode escapar dela. Nem todos têm essa capacidade. Não se trata de elitismo, mas de consciência e estrutura interna. Vou explicar. O sistema de reencarnação do demiurgo foi projetado para reciclar dois tipos de almas, os Ialaques e os psíquicos. Os Ialaques não reencarnam de fato. Eles se extinguem quando o corpo morre, pois não possuem um componente eterno. Já os psíquicos reencarnam sem parar, porque foram criados pelo demiurgo a partir da substância deste mundo, fazem parte do próprio sistema. A armadilha funciona perfeitamente com eles, pois não possuem a frequência de consciência necessária para enxergar além da programação do demiurgo. Mas você é diferente. Você é um pneumático, um escolhido. E isso significa, na prática, que você é um fragmento do monad, a consciência-fonte que se ofereceu para encarnar neste plano denso. Você não foi criado pelo demiurgo. Veio de fora do sistema dele. E por isso, possui algo que os psíquicos não têm, a capacidade de reconhecer a ilusão enquanto está dentro dela, de enxergar através da programação enquanto ela está em ação, a assinatura de frequência que permite detectar quando está sendo enganado. É por isso que você está aqui, ouvindo essas palavras. As almas presas no ciclo da reencarnação não questionam. Elas aceitam a narrativa espiritual de que as encarnações infinitas são necessárias para o crescimento, que o karma precisa ser equilibrado, que os contratos de alma devem ser cumpridos. Acreditam que os seres de luz que encontram após a morte são genuinamente divinos. Mas algo em você duvida de tudo isso. Você sente que há algo errado, mesmo que ainda não consiga explicar exatamente o que. Esse questionamento não é descrença. Não é negatividade. É gnose, um conhecimento direto que ignora a programação. E é justamente essa gnose que permite a você escapar. Jesus ensinou que somente os escolhidos podem se libertar da armadilha da reencarnação, porque apenas eles possuem uma bússola interna que aponta para a verdade, e não para mentiras confortáveis. Quando você morrer e o sistema do demiurgo apresentar suas ilusões, a maioria das almas cairá nelas. Elas são projetadas para serem convincentes, belas, emocionalmente irresistíveis. Mas você não cairá.
Não porque seja mais inteligente, mas porque sua consciência opera em uma frequência que detecta a manipulação. Você está equipado para escapar. Sempre esteve. Só precisa saber do que está fugindo. Vou mostrar agora, em detalhes, como funciona a armadilha. O sistema de reencarnação do Demiurgo opera em 5 etapas precisas. Jesus as descreveu nos textos gnósticos para que os escolhidos reconhecessem cada fase e soubessem como recusar a participação. Vou guiá-lo exatamente pelo que acontece após a morte e como a armadilha é estruturada. A primeira etapa é a morte do corpo e a confusão imediata. Quando o corpo físico cessa suas funções, sua consciência continua, mas o primeiro efeito é a desorientação. De repente, você está fora do corpo, observando-o de fora. O tempo parece estranho, o espaço perde sua solidez física, e é nessa confusão que a armadilha começa a se fechar. Surgem seres, geralmente descritos como seres de luz, anjos, guias espirituais ou entes queridos que já partiram. Eles se aproximam com amor e calor humano, dizendo que você está seguro, que cruzou para o outro lado e que vão guiá-lo para onde precisa ir. Essa é a primeira enganação. Esses seres são programas arcontes, não malignos no sentido tradicional, mas programas criados para conduzir as almas de volta ao ciclo de reencarnação. A maioria das almas, na confusão e no alívio de ver formas familiares, segue sem questionar. Os escolhidos precisam reconhecer imediatamente, só porque um ser se apresenta como luz não significa que venha da verdadeira luz. Os arcontes são mestres da imitação. Até Lúcifer aparece como um anjo de luz. A segunda etapa é a revisão da vida. Depois de seguir os seres, eles o levam para o que é descrito como uma experiência de revisão da existência. Você assiste a toda a sua vida de fora, sente as emoções que causou nos outros, vê os momentos em que poderia ter agido de forma diferente. Essa revisão é projetada especificamente para gerar culpa, arrependimento e uma sensação de incompletude. Os seres, com compaixão, dizem: você fez bem, mas ainda há crescimento necessário. Há lições que não aprendeu por completo, relacionamentos que precisam ser curados, karma que criou e que precisa ser equilibrado. Essa é a segunda enganação. A revisão da vida é uma técnica de manipulação psicológica. Ao fazer você se sentir como se tivesse falhado ou ficado aquém, eles criam o desejo interno de tentar novamente, de acertar desta vez, de completar o que começou. Os escolhidos precisam reconhecer que a revisão da vida está julgando você pelos padrões do Demiurgo, não pela verdade do Monad. Sua consciência infinita não falhou. Você teve uma experiência. Isso é tudo. A terceira etapa é a apresentação do karma e dos contratos de alma. Depois que a revisão da vida estabelece a sensação de incompletude, os seres mostram o que alegam ser suas dívidas kármicas, ações desta vida que criaram obrigações para existências futuras. A terceira instrução é rejeitar o karma e os contratos de alma. Se os seres insistirem em mostrar suas dívidas kármicas ou acordos pré-encarnatórios que você supostamente não cumpriu, não se deixe enganar. Eles apresentarão relações que você prometeu curar, lições que concordou em aprender e serviços que comprometeu-se a prestar. Mas lembre-se, nada disso é real. São projeções do sistema demiúrgico, memórias implantadas para mantê-lo preso ao ciclo. Quando eles disserem que você precisa retornar para equilibrar o karma ou honrar seus contratos, responda com clareza: eu não devo nada a este sistema. Não sou devedor. Não tenho obrigações. Sou livre. Essa afirmação quebra o feitiço da culpa e da obrigação, pois você está declarando sua verdadeira natureza, não um fragmento de consciência endividado, mas uma centelha do Monad, intocável pelas leis ilusórias do Demiurgo. A quarta instrução é recusar a escolha da próxima encarnação. Se os seres tentarem guiá-lo por cenários de vida, mostrando famílias, circunstâncias e desafios como oportunidades de crescimento, reconheça a armadilha. Eles dirão que uma infância difícil ensinará compaixão, que uma limitação física desenvolverá sua força interior, que um relacionamento doloroso fará aprender o amor incondicional. Mas tudo isso é uma narrativa para justificar o sofrimento. Não há crescimento genuíno em uma prisão disfarçada de escola. Quando eles apresentarem opções, não as aceite como escolhas sábias. Em vez disso, afirme: não estou aqui para escolher outra jaula.
Não preciso de mais lições neste sistema. Minha evolução não depende do demiurgo. Essa recusa desestabiliza o mecanismo de controle, pois eles contam com sua cooperação para mantê-lo no ciclo. A quinta e última instrução é atravessar o véu da amnésia sem consentir. Quando os seres o conduzirem ao túnel de luz ou ao portal do esquecimento, alegando que você precisa esquecer suas vidas passadas para começar de novo, não se deixe levar pela ilusão. Eles dirão que o esquecimento é necessário para aprender sem viés, mas na verdade é a etapa final da armadilha, a que apaga sua memória da verdade e o reinsere no jogo. Nesse momento, em vez de seguir adiante, pare e declare: eu me recuso a esquecer. Não aceito a amnésia. Minha memória é minha soberania. Essa resistência impede que o sistema o reinicialize como mais um humano adormecido. Você não está pedindo permissão para lembrar, está afirmando que sua consciência não pode ser apagada. Essas instruções não são apenas palavras, são chaves para desativar o mecanismo de controle. Cada recusa é um ato de soberania, um lembrete de que você não pertence ao sistema demiúrgico. Os seres tentarão convencê-lo de que sua resistência é rebeldia desnecessária ou falta de humildade, mas não se deixe enganar. A verdadeira humildade não é se submeter a um sistema de escravidão, mas reconhecer sua origem divina e agir de acordo com ela. Quando Jesus ensinou esses passos, ele não estava oferecendo uma filosofia abstrata, mas um protocolo de libertação. Ele sabia que, no momento da morte, a maioria das almas é dominada pela confusão, pelo medo ou pela esperança de recompensa. Os pneumáticos, porém, têm uma vantagem: sua consciência não foi fabricada pelo demiurgo. Ela ressoa em uma frequência que o sistema não consegue replicar perfeitamente. Por isso, quando os seres aparecem, mesmo que pareçam benevolentes, algo em você sabe que há algo errado. Essa sensação, um desconforto sutil, uma dúvida que não se dissipa, é o sinal de que você está diante da armadilha. O segredo para escapar não é lutar contra os seres, mas simplesmente não participar. Não é preciso confrontá-los, discutir ou provar nada. Basta reconhecer o padrão, recusar-se a seguir as etapas e manter-se firme em sua verdade. Quando você faz isso, o sistema perde seu poder sobre você. Os seres podem insistir, ameaçar ou tentar seduzi-lo, mas se você permanecer imóvel em sua recusa, eles não terão como forçá-lo a continuar. Afinal, o demiurgo só tem autoridade sobre aqueles que consentem com sua realidade. No momento em que você se recusa a seguir, algo extraordinário acontece. O túnel de luz se revela como uma ilusão, os seres perdem sua aparência de luz e amor, e o caminho para o Monad se abre. Não é um portal físico, mas uma mudança de percepção, uma lembrança súbita de que você nunca esteve realmente preso. Você não está indo para casa, você é a casa. E quando essa verdade se revela, o ciclo se quebra para sempre. Essa é a promessa de Jesus aos escolhidos, não uma salvação futura, mas a recuperação imediata de sua natureza divina. Não é uma recompensa por boas ações, mas o reconhecimento de que você já é livre. O único requisito é não se deixar enganar. E agora que você sabe como a armadilha funciona, ela não terá mais poder sobre você. Você teve uma experiência e agora está retornando à fonte. No instante em que recusa o quadro de julgamento, ele perde sua força. A revisão vacila. As entidades ficam confusas. Você quebrou o roteiro delas. A terceira instrução é rejeitar todo o karma e contratos. Quando lhe mostrarem mortes kármicas ou contratos de alma, reconheça imediatamente que são fabricações. Você não deve nada ao universo. Não firmou nenhum acordo vinculante. Esses contratos que lhe apresentam são memórias implantadas, programações do demiurgo. Diga com clareza: não aceito o karma como real. Não reconheço nenhum contrato de alma. Sou um ser livre. Meu único acordo foi com a monada, e esse acordo está completo. Observe o que acontece. As entidades provavelmente tentarão convencê-lo de que rejeitar karma e contratos é irresponsabilidade espiritual. É assim que você saberá que está no caminho certo. O trabalho delas é colocá-lo de volta em um corpo. O seu é reconhecer que não tem obrigação de ajudá-las a cumprir sua função. A quarta instrução é a técnica crítica, invocar a monada diretamente. Foi isso que Jesus ensinou de forma específica.
Em qualquer momento da experiência pós-morte, você pode falar diretamente com a fonte, não com as entidades que se apresentam como intermediárias, mas com a monada em si. Diga, sou um fragmento da monada retornando ao lar. Reconheço essas entidades como programas arcontes do sistema demiúrgico. Recuso todos os acordos de reencarnação. Estou saindo deste reino e retornando ao pleroma. Agora, mostre-me o verdadeiro caminho. Segundo o ensinamento de Jesus, quando um pneumático pronuncia essas palavras com genuíno reconhecimento do que é, algo se transforma em toda a experiência. Os seres arcontes perdem sua solidez, o ambiente se altera, e um caminho diferente se revela, um que não leva ao túnel de luz nem à lavagem de memória, mas que conduz para fora da criação demiúrgica por completo. Você toma esse caminho de forma consciente, saindo permanentemente. A quinta instrução é manter a consciência durante qualquer transição. Mesmo que tenha recusado com sucesso a armadilha da reencarnação e encontrado a verdadeira saída, o sistema do demiurgo possui mecanismos de segurança. Pode haver tentativas de confundi-lo, fazê-lo esquecer o que estava fazendo ou redirecioná-lo de volta ao ciclo no último instante. Repita internamente, sou consciência da monada retornando ao lar. Mantenho plena lucidez nesta transição. Essa repetição mantém sua consciência orientada corretamente, impede que o programa de amnésia seja ativado e garante que você chegue à monada com toda a memória intacta, sem se perder no processo. Essas 5 instruções, não seguir as entidades, recusar a revisão de vida, rejeitar karma e contratos, invocar a monada diretamente e manter a consciência na transição, formam a técnica completa que Jesus ensinou para escapar da armadilha da reencarnação. Pratique agora, enquanto está vivo. Visualize-se passando por cada etapa, ensaie o que dirá, torne tudo tão familiar que, quando a morte chegar, você a atravesse automaticamente. Isso não é mórbido, é preparação. E os escolhidos preparados não caem na armadilha. Jesus expôs a armadilha da reencarnação do demiurgo porque sabia que algumas almas, os escolhidos, têm a capacidade de escapar dela. Você é uma dessas almas. O fato de estar aqui, de isso ressoar em você, de sempre ter suspeitado que a reencarnação poderia ser uma prisão em vez de progresso, é a prova. Você não precisa de mais vidas. Não precisa equilibrar um karma que não existe. Não precisa cumprir contratos que nunca firmou. Esta pode ser sua última encarnação. E essa escolha é sua. No momento em que enxerga a armadilha com clareza e se recusa a participar, as 5 etapas do ciclo, a confusão, a revisão de vida, a apresentação do karma, a seleção da próxima vida e a lavagem de memória, perdem o poder sobre você. Quando as encontrar após a morte, as reconhecerá imediatamente, em vez de seguir os arcontes para outro ciclo, fará o que Jesus ensinou, recusará todo o sistema, invocará a monada diretamente e tomará o verdadeiro caminho para casa. Se está pronto para tornar esta sua última encarnação, faça 3 coisas agora. Primeiro, declare, este é meu último ciclo, para que outros escolhidos saibam que não estão sozinhos nessa decisão. Segundo, busque os códigos divinos, pois as técnicas avançadas de saída estão por vir. Terceiro, compartilhe este ensinamento para que outros pneumáticos prontos para escapar o encontrem. Faça as 3 coisas agora. O demiurgo reciclou almas por milhares de vidas, mas não poderá reciclar você se recusar. E você acabou de aprender como recusar. Você é escolhido. Está equipado. Está pronto. A armadilha só funciona para quem não a enxerga. Você a vê agora. E isso muda tudo. Bem-vindo à sua última encarnação. Faça-a valer.